Então, a gente falou durante todo esse dia aí sobre programa de regularização ambiental, nós falamos lá de como está a legislação, falamos de técnicas para a implementação da restauração, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma etapa também muito importante, muito desafiadora, que é o monitoramento da restauração, né? E, para isso, eu vou chamar aqui 4 pessoas que são muito legais, inclusive, e são filhos da Unemat, né? Os professores da Unemat que estão aí vão ficar orgulhosos de ver essa galera aqui atuando. E vou chamar, então, primeiro, para compor a mesa, né? O Wesley Buturi, que é analista de geotecnologias do ICV. O Tiago Nogueira, que é da Restauragro, também engenheiro florestal, né? O Wesley e o Tiago. E o Bruno Cardoso, da Sete Alqueires, também engenheiro florestal, formado pela Unemat também. E, por fim, a Priscila Simeone, uma bióloga, mulher aqui para compor esse time, que também é formada pela Unemat. Pois é, muito homem. Bem, então, vou convidar primeiro para a sua fala o Wesley Buturi. O Wesley vai falar para a gente sobre o potencial do sensoriamento remoto para o monitoramento da restauração florestal. Vamos dar sequência aqui nessa última etapa, que é a parte do monitoramento. E eu quero trazer um pouco aqui nessa apresentação, um pouco da experiência do ICV, o que o ICV tem feito com relação ao tema do monitoramento da restauração, que é uma outra etapa que envolve outros desafios, outras características, trazer um pouco do contexto que a gente já tem feito e vamos lá. Bom, primeiramente, falar aqui sobre a parte da restauração florestal. Ela tem algumas particularidades bem interessantes que a gente precisa levar em consideração. Que, primeiramente, a gente vive num estado, o estado do Mato Grosso, que é o 3º maior estado em extensão territorial da federação. São mais de 90 milhões de hectares, né? Então, já aí a gente já vê o tamanho do desafio que é monitorar esse restauro que acontece dentro dessa imensidão de área. Segundo questão é que o estado, como muitos aqui sabem, né, é um estado que agrega 3 biomas. Poucos estados têm essa característica. Então, nós temos aí Amazônia, Cerrado e Pantanal. E esses 3 biomas, com diferentes fitofisionomias, diferentes espécies, diferentes regimes pluviométricos, e isso impacta diretamente no comportamento espectral para você monitorar isso. Como que a vegetação nativa se comporta aqui, como a vegetação nativa se comporta lá no Cerrado, lá no Pantanal, como é o ciclo, né? Então, também um outro desafio para a gente levar em consideração. Outra questão é o espaço temporal longo. A gente sempre compara, né, com o desmatamento. Quando a gente vai monitorar um desmatamento, ele é uma mudança abrupta ali na característica da vegetação, né? Então, você tem a vegetação e, de um dia para o outro, dependendo da forma de abertura, né, de exploração da área, você tinha floresta num dia, no outro dia você não tem. Então, você tem uma mudança rápida de um dia para o outro. Então, entre aspas, é uma coisa mais fácil de você identificar na imagem. A restauração, não. Ela tem um longo período para você identificar os sinais. Você planta uma floresta hoje, até ela ter os seus sinais, você consegue identificar numa imagem orbital, numa imagem satélite, ou até mesmo num drone, ela leva 1 ano, 2 anos. Então, tem um espaço temporal longo comparado com o desmatamento. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, mas o desmatamento a gente já monitora há muito tempo, e por que o restauro não? Porque é diferente. Ele tem outras características, ele tem outros desafios. O desmatamento, o PRODES, o INPE, monitora já há quase 40 anos, com metodologia bem consolidada, com dados bem consolidados. Já o restauro, a gente não tem isso ainda hoje, em nível nacional, um monitoramento com dados contínuos de toda... Claro, tem várias iniciativas, né,
rolando por aí, né, e também muita tecnologia vindo, mas ainda é um grande desafio fazer esse monitoramento periódico, contínuo, com dados confiáveis, né? Para você ter dados confiáveis, você ainda precisa fazer vários treinamentos e, né, fazer com que esses dados possam ser divulgados com mais confiabilidade. E outra coisa também é que essas áreas, elas, em geral, possuem uma extensão territorial pequena, né? Salvo exceções, claro, algumas áreas de restauro têm grandes extensões, mas a grande maioria, principalmente na nossa região aqui, são APPs, né? A maioria dos restauros aqui são em APPs, pequenas faixas, pequenas propriedades, o que exige também imagens de boa resolução espacial. E imagens de boa resolução espacial, muitas vezes, não são de acesso livre. A gente vai falar um pouco aqui das imagens disponíveis, mas geralmente são imagens que têm custo. E nem sempre tem periodicidade, nem sempre cobre toda a área de interesse. Então, é outra questão que a gente precisa também levar em consideração. E aí, trazendo um pouco aqui da legislação, acho que os colegas aqui vão falar um pouco disso também, mas só para contextualizar, foi falado um pouco disso hoje cedo. O Decreto 1491, de 15 de maio de 2018, ele estabelece alguns indicadores que, a partir desses indicadores, é que eu certifico que a minha área, de fato, ela foi restaurada, ela cumpriu com a legislação. E quais são esses indicadores? São, na verdade, 3. Então, o primeiro indicador é a porcentagem de cobertura do solo, e ele é subdividido em 2 partes. Então, a primeira parte, para imóveis acima de 4 módulos fiscais, ou seja, as grandes propriedades, aqui na nossa região, acima de 400 hectares, eles precisam de 80% de cobertura arbórea, 80% de vegetação nativa arbórea arbustiva, ou seja, cobertura nativa, e 20% de exóticos sem vegetação, ou seja, ele precisa de, no mínimo, 80% de cobertura para ele cumprir com a legislação. Para pequenas propriedades, abaixo de 4 módulos, a norma diz que é 50% de vegetação nativa e 50% de exóticos sem vegetação. Então, ele tem um critério menos, digamos assim, restritivo, né? Ele tem uma flexibilidade um pouco melhor para as pequenas propriedades, nesse caso aqui. Segundo indicador é a densidade de indivíduos regenerantes, ou seja, os indivíduos que têm acima de 30 centímetros e abaixo de 2 metros, então uma densidade de 3.000 indivíduos nativos por hectare, e a riqueza de espécies, que, a grosso modo, são o número de espécies, né? A quantidade de espécies que tem naquela área. Que, para polígonos, o agrupamento de polígonos até 5 hectares, são 20 morfotipos, e para polígonos acima de 5 hectares, 30 morfotipos. E aí vem a questão, né? Se eu estou usando sensoriamento remoto, se eu estou usando as minhas imagens, o que eu consigo visualizar, o que eu consigo obter nas minhas imagens a partir desses 3 indicadores? Será que eu consigo visualizar todos eles? Com relação à cobertura do solo, tranquilo, né? Até top assim, de você ver a cobertura, mas quando você fala em densidade de indivíduos, as plântulas ali acima de 30 centímetros e abaixo de 2 metros, que vão estar abaixo do dossel, é muito complicado, né? Com imagem orbital, quase que impossível. Tem a possibilidade do LiDAR, né? Do radar, que ele tem a capacidade de passar, né, o dossel, dele obter informações ali até algumas profundidades do solo. Mas ainda é uma tecnologia muito nova, precisa ser testada, a gente também não tem experiência com isso. Então, é uma coisa muito assim, nova ainda, a gente acredita que futuramente isso possa ser feito, mas ainda é muito cedo. E com relação à riqueza de espécies, a gente teve até alguns estudos, saiu uma matéria, acho que ano passado, vocês devem ter visto aqui, saiu na Mundo Gel, saiu em vários locais, que os pesquisadores da Embrapa, eles desenvolveram uma metodologia utilizando inteligência artificial, onde é possível identificar espécies arbóreas de manejo florestal utilizando drone. Quem viu essa matéria? Levanta a mão aí, deixa eu ver se alguém aqui... Ninguém viu essa matéria? 1, 2, 3... Ah, tá.
Achei que só eu tinha visto. Então, já é alguma coisa, claro, né? Assim, foi uma das principais notícias relacionadas ao assessoramento remoto. Mas, assim, é uma coisa relacionada a manejo florestal. São, né, a floresta já ali grande. Provavelmente fizeram vários treinamentos. Para identificar espécies de regeneração, você vai ter ela em diferentes estágios. Então, possivelmente é possível fazer isso, mas ainda demanda um bom tempo para você fazer o treinamento, para você ajustar os modelos e tudo mais, né? Bom, seguindo aqui, a outra questão também sobre a legislação é a obrigatoriedade do relatório de acompanhamento bianual, né, que a norma exige. Eu vou seguir aqui em duas questões, né? O monitoramento do restauro, ele não serve apenas para você cumprir com a legislação, né, que eu mostrei os 3 critérios, os 3 indicadores que são necessários serem obtidos, mas você pode usar também o assessoramento remoto para a sua gestão da área, né? Você faz lá o seu levantamento e você consegue ver as falhas de plantio, intervir, ver, ou localizar vossoroca, essas coisas. Então, não só para cumprimento de legislação, mas para a gestão da sua área como um todo. E aqui eu fiz um levantamento, assim, tanto quanto rápido, sobre a demanda de restauro no nosso estado. E aqui falar um pouco também do nosso portal de inteligência, está ali o nosso QR Code, depois vocês podem acessar. Deixa eu ver, aqui. Então, o ICV ele já monitora, ele faz a análise do desmatamento já há um bom tempo, e a gente cruza esse desmatamento com as diferentes categorias fundiárias do estado, e há alguns anos nós divulgamos esses dados de forma aberta, né, através desse dashboard, e agora em janeiro nós conseguimos agregar também os dados de desmatamento do Pantanal. Então nós temos aí, ano a ano, vocês conseguem, acessando esse portal, conseguem filtrar ano a ano e saber o desmatamento por bioma, por município, por unidade de conservação, enfim, o sistema permite vários filtros. E a gente obteve aqui, e um outro detalhe também, a gente, além de cruzar com as diferentes categorias fundiárias, a gente cruza também com as autorizações. Então, a gente consegue mensurar o quanto desse desmatamento foi legalizado e não legalizado. Então, a gente tem aí, de 2009, ali, né, no que vai de agosto de 2008, até o último que saiu agora, 2024, um acumulado de 40.038 km² de desmatamento do estado do Mato Grosso. Dados do PRODES, tá? Dados oficiais do INPE. Desse total, 90% foi ilegal. Não sei se está dando para ver ali. 36.193 km² foi ilegal e 3.844 foi legal, né? Então, isso convertendo em hectares, nós temos aí 3.619.307 hectares a serem restaurados. Desmatamento pós-2008, não autorizado, que, segundo a legislação, precisa ser recuperado em loco, correto? Então, a gente tem essa enorme demanda, e não para por aí, né? A gente sabe que boa parte desse desmatamento, a grande maioria, conhecendo o dado, ele ocorre em área de reserva legal. Claro, vai ter um pouco em APP, mas fora esse desmatamento, a gente também tem a demanda por APP. A gente fez um levantamento também de APP e mensurar APP é um pouco complicado. Quem trabalha com isso aí sabe que é bem complexo. Mas a gente fez um levantamento aqui para o estado, utilizando algumas bases, utilizando a nossa base de tipologia, a gente chegou num valor aí de aproximadamente 300 mil hectares. Essa APP envolve todo o desmatamento na APP, não só pós-2008, né? Porque também a APP ela não é compensada, né? Você precisa recuperar em loco. Então, nós temos aí 3,62 milhões de hectares de reserva legal a ser recomposta, mais 300 mil de APP. O dado aqui do código do observatório falou em 314, né? Eu vi hoje cedo, então ficou mais ou menos próximo, né? Legal isso aí, também gostei. O que corresponde, pessoal, a 3,92 milhões de hectares. Essa seria aproximadamente nossa demanda. A gente vai ter esse dado
exato. Quando tiver todos os CARES aprovados, validados, a gente vai ter o valor ali, né? Acredita que conforme avançar também nas análises do CARES, a gente vai ter esse valor mais ajustado. E aí, cara, é um dado assim gigantesco, né? A título de comparação aqui, esse valor corresponde a 4% da área total do estado do Mato Grosso, lembrando que Mato Grosso é o terceiro maior estado na extensão territorial do Brasil. O Brasil está, acho que, se não me engano, o sexto maior país de extensão territorial do mundo, então a gente está falando de áreas gigantescas. E a título de comparação, isso corresponde a praticamente a soma de todas as unidades de conservação do estado do Mato Grosso. Esse é a nossa demanda de restauração aí para cumprimento da legislação por completo, né? Claro que é aproximado esses valores, mas só para a gente assim ter isso no radar. E aí todo esse contexto, gente, vem a pergunta, né? E como monitorar isso tudo? Como que a gente faz se não for por sensoramento remoto, se não for usando tecnologia? Praticamente impossível você monitorar toda essa área, né? E aí, final de 2023, nós tivemos um evento, o Reflorar, lá em Cuiabá, onde o ICV, em parceria com a SEMA, parceria com o FMT, parceria com a Embrapa, lançou a nota técnica de uma metodologia de apoio ao monitoramento da recomposição florestal em Mato Grosso com uso de assessoramento remoto. O que a gente traz aqui nesse trabalho? A gente comparou os principais produtos de sensoramento remoto disponível que nós tivemos acesso, claro que não acessamos todos, porque existe uma infinidade de materiais, e nós comparamos duas metodologias, né, a por interpretação visual e a automatizada por índices espectrais e essas coisas. Então, a gente usou esses dois métodos aqui, a interpretação visual. Ele é um método mais comum, é um método arbitrário, necessita de padronização e tem uma menor abrangência, uma menor área. Já o método de mistura espectral, ele é um método mais complexo, exige, né, programação, ele exige uma disponibilidade de bandas espectrais específicas, disponibilidade de série temporal, porém ele tem uma maior abrangência, ou seja, você consegue cobrir uma maior área por meio dele. Aqui eu separei os principais produtos que nós utilizamos na interpretação visual, as melhores imagens, falando em resolução espacial, né, em detalhamento, que nós tivemos acesso. Claro que existe muito mais que isso. Então nós temos ali a Planet, que é bem conhecida, né, do produto NICF, de 4,7 metros de resolução espacial, a Spot 5, que a SEMA disponibilizou, acho que muitos aqui já utilizaram. A Cibers 4A, que foi falado aqui, o professor Júlio, de 2 metros, Cibers 4A fusionada, Spot 6 e 7, D-Lin, WorldView, GeoEye, WorldView 3 e também algumas imagens de drone de algumas áreas. E aqui eu coloquei, do lado dessa coluna, a gente tem a série histórica, porque às vezes você vai monitorar uma área e você tem uma baita imagem, mas você tem só de 1 ano ou de 2 anos, você não consegue cobrir toda a sua série histórica, né? Ou às vezes você tem que usar vários produtos diferentes para você cobrir toda a sua extensão e nem sempre você tem a mesma resolução, isso complica um pouco também na hora de você fazer o seu monitoramento. Pode ver ali que a maior parte dos produtos estão disponíveis a partir de 2014, né? Então já vai aí para 10 anos de série temporal. E aqui eu também selecionei as principais imagens de acesso livre, né? Que é a Landsat, a Resorsat, a Sentinel e a Cibers. Você vê que a Landsat tem uma disponibilidade de série temporal gigantesca, né? Desde 1970. As outras foram surgir ali a partir dos anos 2000, então por 4 décadas aí você tem disponível apenas a Landsat. Então, se você vai analisar áreas mais antigas, você só tem um produto mesmo, só é a Landsat mesmo que você tem disponível. Falando isso gratuitamente, né? Pode ser que tenha algum outro satélite que eu desconheço, mas gratuitamente só a Landsat. E aí, para a interpretação visual, nós utilizamos 5 características que foram observadas na imagem, que é a cor, a tonalidade, textura, forma e o contexto. Aqui a descrição delas. Destaco aqui para a textura, acho que uma coisa marcante, quem trabalha aí com sensoramento remoto, né, que monitora essas áreas, geralmente você às vezes não tem uma imagem de altíssima resolução disponível,
Mas, então você às vezes não vai conseguir ver as copas, você não vai conseguir ver o detalhamento. Mas a partir do momento que você tem a diferença no dossel ali, né, no restauro, você tem espécies mais altas, outras um pouco mais baixas, isso gera uma rugosidade na imagem que destaca bem, isso falando de interpretação visual. Então essa foi, assim, no meu trabalho foi uma das características mais marcantes que eu notei e que eu utilizei para delimitar essas áreas. E aí aqui a gente traz, não sei se o monitor vai ajudar aí vocês, mas a gente traz um comparativo aqui das principais imagens utilizadas, a gente tem vários exemplos, né? Então aqui um exemplo de uma área aqui da nossa região, então a gente vê lá no canto esquerdo uma imagem da Spot 5 do ano de 2007, então uma área antes da intervenção, antes do restauro, uma imagem de 2,5 metros, você vê que em todas elas eu mantive a mesma escala para título de comparação. A segunda opção ali é o satélite de linha, um satélite chinês de 75 centímetros de resolução espacial. Eu consigo ver com detalhes ali as minhas espécies, consigo ver bem ali a diferença de copa. Ao mesmo tempo eu tenho uma imagem Spot 6 e 7 de 1,5 metro de resolução do satélite europeu, né? Satélite francês. E ele tem 1,5 metro de resolução, também não perco muita coisa, né? Ele tem o dobro de resolução inferior comparado com a de Lin, mas mesmo assim eu não perco, eu consigo usar ele perfeitamente para essa área, né? Então não precisaria ter 75 centímetros de resolução, com esse me atenderia bem. E aí, na mesma área aqui, eu comparo o WorldView, que é uma das melhores imagens hoje disponível. Ela tem 50 centímetros de resolução, perfeita também, consigo ver com muito detalhe. E aí eu tenho a Planet, de 4,77. Cara, às vezes não vai dar para ver aí para vocês, mas aqui para mim ela parece bem borrada. E aí questão do monitor. Mas o que eu destaco ali na Planet é que assim, eu consigo ver que tem a vegetação, mas eu não consigo ver com muita clareza a rugosidade, a diferença de copas que eu consigo ver nas outras imagens, né? E aqui, à minha direita, eu tenho a imagem Cibers, que é o satélite brasileiro, do ano de 2022, 6 anos após a restauração dessa área. Ela tem uma resolução de 2 metros e me atendeu bem, assim, né? Claro, não tem o mesmo detalhamento da WorldView lá da esquerda, mas eu consigo ver com uma certa riqueza de detalhes a copa ali das espécies, a rugosidade. Então, ela atendeu muito bem para esse tipo de trabalho. Então, resoluções espaciais inferiores a 2 metros não apresentam bons resultados, principalmente para áreas mais jovens em restauração. Aqui é uma área assim, de 6 anos, mas em outros exemplos, assim, sei lá, áreas com 2 anos, com 3 anos, dependendo do desenvolvimento, claro, imagens com resolução, né, pixel maior que 2 metros, a gente não obteve resultados tão bons. Aqui entra a segunda parte, que foi a análise dos índices de vegetação, obtido por meio de imagem satélite, já o método automatizado. Foi utilizada a plataforma do Google Earth Engine, e foi utilizada as coleções de imagens do Landsat 5, 7 e 8, mais o ArcMap, né, o ArcGIS, Excel, pontos de controle dos dados do ICV e da Embrapa. Então, um dado aqui já mais né, abrangendo uma área maior e utilizando a imagem Landsat. A imagem Landsat é de 30 metros, né? Mas por que utilizou ela? Por causa da série temporal. Eu não tenho série temporal grande para imagens de alta resolução. Então, a gente acaba tendo que usar essa Landsat mesmo, assim. Aqui os índices de vegetação, né? Os índices de vegetação, não vou entrar em detalhe aqui nas formas, mas é basicamente como se fosse um raio-x, né? Você aqui já não entra mais na parte visual, é como se você tivesse... Igual quando um médico faz um raio-x seu, ele põe aquela... Aí fica um negócio lá, assim, estranho, né? Você não consegue ver muito bem visualmente, mas aquelas cores, aquilo lá, tudo representa alguma coisa. Ele fala, olha... Faz um raio-x seu, ó, esse cara teve uma fratura aqui e tal, sei o quê. É mais ou menos isso, né? Utilizando diferentes bandas espectrais, e você consegue medir algumas características na imagem. Esses índices aqui, eles medem saúde da vegetação, presença de água e tudo mais.
Então, foi pegado toda a série temporal dessas imagens, ó, desde 1984 até 2022. O Landsat ele tem uma resolução temporal de 16 dias, então praticamente quase 2 imagens por mês, né, se a gente pegar o ano inteiro. E aí ele precisava de uma imagem por ano. Então o que ele fez? Ele fez uma mediana, né, pegou lá os valores, e esses valores de índices espectrais eles variam durante o ano por questões climáticas, né, período chuvoso, período seco. Então ele fez uma mediana e comparou durante todo esse período. E qual que era o objetivo? Aqui mostrando algumas áreas, né, umas áreas de restauro que ele comparou. Claro, pegou umas áreas maiores, porque o pixel é de 30 metros, então umas áreas muito pequenas fica complicado de medir. E aí aqui é o principal resultado, assim, né? Qual que era o principal objetivo dessa comparação? Ele pegou esses índices, pegou essas áreas e mediu esses índices, o valor desses índices espectrais que variam de -1 a 1, antes da área ser aberta, antes da degradação, que é o verde escuro ali. O primeiro gráfico ali, o verde escuro, ó, foram 4 índices, né? Tudo ali na casa ali, ó, 0,5, 0,3, 0,8. Aí depois ele mediu esse índice após a degradação, né? Após a abertura das áreas, que é aquela parte em vermelho ali, ó, ficou de 1990 até 2016. Você vê que o índice caiu em todos eles, que é o que está em vermelho no gráfico. Depois essa área sofreu uma intervenção de 2018 em diante, né, até 2022. E aí ele comparou o índice dessa área quando ela era nativa e após a intervenção dela de restauração, e ele observou que teve uma boa similaridade no valor dos índices dessas áreas antes da degradação e após as ações de restauro. Então, obteve-se que assim, esses índices são interessantes, são muito bons para você identificar se as áreas, de fato, elas estão apresentando sinais de restauração. Claro que, né, não é um dado detalhado, tem uma série de ressalvas que a gente precisa fazer, mas é um dado que você pode ser replicado, né? Você pode rodar isso aqui para o estado inteiro e identificar, verificar essas áreas e encontrar sinais de restauração. E aí, já falando aqui mais precisamente da nossa região, né, nós tivemos várias ações de restauro aqui. Hoje cedo a Gersilene falou um pouco, né, mas teve o projeto Olhos d'Água da Amazônia, teve o projeto Nascentes do Buriti, que foram financiados pelo Fundo Amazônia, que movimentou bastante aqui na região. O município de Paranaíta não teve financiamento do projeto Fundo Amazônia, mas teve várias ações das companhias hidrelétricas, tanto da Telespície quanto da São Manuel. Algumas estão até hoje, né, acontecendo. E aí eu em 2019 fiz um trabalho, meu trabalho de mestrado, que o objetivo era mensurar o quanto de floresta, Alta Floresta, Carlinhos e Paranaíta ganharam nesse período, né? Eu avaliei de 2008 até 2019, que é esse mapa que está à direita. Foram mais de 7.000 polígonos, e utilizando interpretação visual, que é o que está lá, aquele slide da esquerda, né? Então, eu olhava a imagem em 2008, com base nas Spot, que era a melhor imagem que eu tinha acesso, e depois na imagem Sentinel de 10 metros, que era o melhor que eu tinha também de resolução na época, e verificava se havia sinais de restauração, né? Utilizando todo aquele critério de forma, cor, rugosidade, né? E aí eu fiz um comparativo, né, do quanto ganhou de floresta com os dados do desmatamento, né, fazer um comparativo. Então, a Alta Floresta, aí, nesse período, ganhou praticamente 10.000 hectares e desmatou 10,2, né, no mesmo período. Carlinda, praticamente igual, né, 2.500 e perdeu 2.600. E Paranaíta, 2.200 e 34.400. Aqui não está distinguido desmatamento legal de ilegal, né? Então, a gente sabe que Paranaíta teve lá as aberturas dos reservatórios, né, das usinas, então isso também contribuiu bastante para esse número bastante elevado, né? E aí todo esse dado está no nosso portal de inteligência também, depois vocês podem acessar lá, está lá todos os polígonos, né?
Como a informação ela é dinâmica, talvez esse polígono lá em 2019, que era floresta, pode ser que hoje ele foi desmatado, porque é dinâmico. Mas aí você tem as imagens que você pode comparar, né? Então, também eu fiz um trabalho de validação, então eu fui a campo, tirei foto, aí tem 500 amostras nos 3 municípios, e aí você pode também acessar as imagens de campo, ó, verificar lá a floresta e tal, se ela tiver lá ainda hoje. E aí também tem essa opção de você fazer o antes e o depois, né? Lá tem também uma série temporal de imagens, onde você consegue visualizar as imagens lá em 2007, lá em 2019, né? Isso aqui é um exemplo em Carlinda. E também aqui uma outra forma também de monitoramento também, não sei se está dando para ver aí, mas é o 360, os meninos vão mostrar também isso aí. Mas é um negócio bem legal, assim, também é uma outra visão que a gente tem da área, né? Você consegue ter uma visão do todo, assim, não só a imagem em 90 graus. E aqui também, também dentro do nosso portal, né, explorando bastante aqui, nosso projeto do RNA, onde a gente tem todas as propriedades, né, o quantitativo de restauro por regeneração natural de baixo potencial, de alto potencial, o quanto foi investido nessas propriedades ali no total. Você pode fazer também diversos filtros, filtrar para cada propriedade que você entrar ali no mapa, você vai saber quantas lascas, quantos rolos de arame, quantos palanque. Tá, acabei. E, bom, aqui mostrando um detalhamento, né, do dado. E aqui os destaques: o sensoriamento remoto pode ser aplicado tanto para o cumprimento dos indicadores, quanto para o mapeamento e tomada de decisão. As imagens Cibers 4A, pancromática, destacou bem os parâmetros de avaliação, a vantagem de ser acesso gratuito, um destaque que a gente faz aqui. Então, as imagens de altíssima resolução, imagens submétricas, apresentaram excelentes resultados para o monitoramento, porém sua limitação está no acesso aos produtos, por terem alto custo de aquisição e nem sempre ter disponibilidade em acervo. As imagens de altíssima resolução, diferentemente, nem sempre você tem um acervo grande de toda a área, né? Muitas delas são programadas, então às vezes ela cobre uma área, o outro ano você não tem. Então, se você vai, às vezes, monitorar uma área por um longo período, você encontra essa dificuldade. Imagens com resolução espacial inferior a 2 metros não apresentaram bons resultados para o monitoramento. E dos indicadores de restauração, a porcentagem de cobertura do solo é possível ser mensurado por sensoriamento remoto. Densidade e riqueza, por enquanto, ainda é cedo de fazer por sensoriamento remoto. O monitoramento por sensoriamento remoto permite a avaliação por completo da área ser estudada e não apenas por amostragem, que pode ser substituída ou subestimada ou superestimada se as amostras não forem bem distribuídas. Então, uma vantagem também de mensurar a cobertura do solo por sensoriamento remoto é que você tem a visão como um todo da sua área, né? Diferente quando você faz por parcelas, que você, dependendo da distribuição, pode ter esse problema de subestimar ou superestimar os resultados. O monitoramento apenas do sensoriamento remoto não substitui por completo a necessidade de verificação dos indicadores em campo. Ou seja, hoje o sensoriamento remoto te dá uma boa visão da área, né? Você consegue mensurar bem o índice de cobertura, mas para cumprimento da SEMA ainda ele não substitui as visitas em campo, né? Você precisa fazer as visitas em campos para identificar a densidade e a riqueza de espécies. O monitoramento em larga escala é um grande desafio, mas as geotecnologias e rotinas automatizadas são um caminho para superá-lo e, com isso, promover a efetiva regularização ambiental dos imóveis. Então, a gente vê que as geotecnologias é um caminho para a gente potencializar e conseguir, assim, mensurar de forma mais ágil a restauração de grandes áreas, falando do estado do Mato Grosso, falando no nível de Brasil, né? E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Wesley, pela sua explanação, muitas informações, né? E, para dar continuidade aqui, eu vou chamar o Thiago Nogueira, da Restaura Agro,
para falar, então, sobre plano de recuperação de área degradada ou alterada, o PRADA. Bom, primeiramente, é um prazer e uma honra estar aqui, né, próximo de tantos amigos, sendo ex-aluno da Unemat, né, uma satisfação. A Vivi, que eu incomodava bastante na SEMA assim que eu formei, até hoje eu incomodo. Os amigos do ICV, de onde eu tive a oportunidade de estagiar, e os colegas da Unemat e os professores também. Pessoal, grato demais a oportunidade, mais uma vez a gente está podendo falar sobre restauração. E hoje a gente vai falar basicamente sobre o PRADA, e ele é um plano. Então, esse plano, quando a gente vai olhar ele, é importante aqui a gente estar alinhado em duas situações. A primeira, que da perspectiva nossa, enquanto restaurador, enquanto técnico, e outro da perspectiva de legislação ambiental, do cumprimento do regramento ambiental. Por que é importante a gente olhar isso, pessoal? Como o próprio nome começa falando ali, ó, é um plano, eu sempre gosto de associar assim, da seguinte maneira. A gente tem aqui o Roberto Zaura, ele é produtor rural. Ele vai produzir um leite, ou ele vai produzir um gado de corte, ou qualquer outra cultura, ele já vai fazer o planejamento dele pensando quanto que ele vai colher. Então, se ele vai comprar uma vaca de leite, ele compra esperando que ela vai produzir X litros por dia. O Luan vai plantar uma agrofloresta, ele está esperando quantos que ele vai colher de mandioca, quantos ele vai colher de abacaxi, quantos quilos. Então, assim, a gente planta esperando o que a gente vai colher. E por que no restauro a gente faz o plano e não olha o que a gente vai monitorar? O Wesley acabou de falar do monitoramento, o Bruno aqui vem falando de algumas ferramentas. Então, é importante destacar aqui que quando a gente vai falar do PRADA, tem um processo anterior. Possivelmente hoje mais cedo alguém já falou sobre o CAR, Então a gente tem que entender que para chegar no PRADA, primeiro, numa propriedade rural, a gente tem que entender qual o fluxo dessa informação, como que eu chego até o PRADA. Ele é a última etapa do meu processo, após validação das classes que eu declarei no CAR, e depois que eu faço isso, quanto tempo eu tenho para fazer? Então a ideia aqui, como eu falei, é a gente passar um pouco a perspectiva do técnico e a perspectiva do regramento ambiental. Então, só passando aqui, não sei se vocês já viram isso, mas, por exemplo, hoje na SEMA tem duas maneiras da gente dar sequência no CAR. Quando o produtor já estava no CAR, desde lá de 2007, 2008, passou pelo programa MT Legal, depois veio o SICAR, quando aprovou a Lei 2.651, que é chamado Novo Código Florestal. A gente teve o SICAR, que é a base federal, e em 2017 a SEMA migrou para uma plataforma própria, justamente para a gente ter mais celeridade na análise e a gente ser mais eficiente também na análise do CAR. Então, a gente foi para o SINCAR. Então, por isso tem muito essa dúvida. Não aparece aqui, por isso que a gente tem essa dúvida, às vezes, Poxa, o meu é o SICAR, é o SINCAR, é o CAR. Pessoal, é a mesma coisa. A diferença é que o Estado do Mato Grosso, ele desenvolveu uma plataforma própria para analisar o CAR. Quem estava com o seu CAR na base de cadastro do SICAR, faz a retificação do CAR, insere na base nova do SINCAR, e a partir disso o processo começa um fluxo. Então, eu inseri meus dados, produtor rural, técnico, os dados da propriedade na base do CAR, esse CAR ele vai ser analisado. Quando ele é analisado, ele pode percorrer um caminho de uma análise e ter pendência, pode ser desde um comprovante de endereço que faltou do produtor a uma APP, de um curso d'água, uma represa que ficou sem vetorizar. Então, deu pendência, ele volta para o técnico corrige essa pendência e volta para a análise. E quando esse cara ele é validado, ele pode ir para um caminho de validado com passivo, que é onde a gente vai para o PRA, que é onde a gente vai fazer o PRADA, e ele pode ser validado sem passivo, que é quando sua APP, reserva legal, está tudo ok. Foi validado sem passivo, o cara aprovado, vai embora. Você cumpriu o seu regramento ambiental dentro do CAR. Agora, quando a gente tem o passivo, aqui basicamente a gente vai estar falando Estado do Mato Grosso, assim como Brasil, regra geral, de basicamente duas classes, APP e reserva legal, daí é onde a gente começa a falar do PRADA, que é nada mais do que como que a gente vai observar o que a gente precisa recuperar, quando a gente vai recuperar, que método que a gente vai utilizar, eu vou plantar com muda, eu vou plantar com semente, eu vou conduzir regeneração natural, eu preciso isolar, não preciso isolar, preciso eliminar capim, não preciso eliminar capim, enfim. Eu tenho todas essas técnicas. Na SEMA, a partir do momento que a gente valida o CAR e entra no PRA, você já tem uma espécie de um PRADA digital, que você pega o agrupamento dos polígonos, você vai pegando as classes ali, se é APP ou reserva legal, e ali você vai indicando as técnicas. Então, aqui um exemplo, uma APP, então, a famosa APP de uso consolidado, ou seja, é uma APP que foi desmatada anterior a 22 de julho de 2008, não só a APP, a área produtiva como um todo.
Pelo fato de ela estar dentro de um uso consolidado, ela muda um pouco a regra, de acordo com o tamanho da propriedade rural, né, da classe do imóvel rural, se é maior que 4 módulos ou menor que 4 módulos, porque isso influencia na minha faixa de recuperação. Então, eu vou recuperar com 10, com 15, com 20, com 30, com 50. O que vai dizer isso? O tamanho da minha propriedade e o tipo de largura do rio. E, basicamente, pessoal, qual a atividade produtiva que eu tenho na minha área adjacente. Se essa área produtiva ela oferece ou não algum fator de degradação para a nova área que eu vou recuperar. Já outra área é reserva legal. O Wesley falou aqui, né, que a gente tem um passivo muito grande de florestas que foram desmatadas pós-2008. A maior classe disso é reserva legal. A gente tem pouquíssima APP sendo desmatada, então é área de reserva legal, né? Algumas propriedades tinham excedente e desmataram, outras não, né? Avançaram o desmatamento, enfim, são várias as motivações que levam para isso, mas é outra classe que a gente tem. E daí, aqui um exemplo bem prático, né? Então, a primeira coisa quando a gente vai para a propriedade rural é fazer um diagnóstico. Eu preciso saber as áreas que eu tenho com nível de degradação, qual o nível dessa degradação, e como que está essa área hoje? Essa área, se é uma atividade pecuária, essa área está isolada? Não está isolada? A cerca está precisando de manutenção? Como é que está? Essa área já está expressando regeneração natural? Ou só tem capim lá, né? Ou tem uma outra espécie invasora? Ou só tem cipó, né? Porque tudo isso vai indicar qual método eu vou utilizar e qual técnica eu vou utilizar. E isso tem que estar no PRADA, eu tenho que indicar isso. Então, quando a gente vai lá no site da SEMA para fazer isso, a SEMA já apresenta esses polígonos vermelhos para a gente, com os passivos. Ali eu consigo, por polígono, agrupar eles ou de forma individual dizer quais são as ações que eu vou implantar nessa área. Então aqui mais um exemplo, então é muito comum, né? Em vermelho a gente tem ali tudo que gerou degradação, então a gente pode agrupar. Então eu posso pegar, por exemplo, se a gente pegar do norte para o sul, se eu tenho a mesma matriz de produção, por exemplo, se eu tenho soja numa determinada área e pasto abaixo, se eu tenho a mesma matriz, eu posso fazer agrupamentos de polígono e considerar que eu vou recuperar eles através do mesmo, do mesmo método e de uma mesma técnica. Se às vezes eu tenho de um lado pastagem e lavoura, eu vou fazer diferente. Por quê? Porque o meu fator de degradação nesse caso ele é diferente, né? Então a gente começa a observar a partir disso. Então eu sempre falo assim, o mapa, né, para a gente que trabalha com restauração florestal, é o nosso norte sempre. A gente precisa dele para saber o que a gente vai fazer, onde a gente vai fazer e quando a gente vai fazer. E o PRADA a gente está falando de mapa toda hora, porque numa propriedade como essa aqui, que a gente tem ali 35 hectares de APP para recuperar, às vezes dá para fazer tudo no mesmo ano? Dá, depende da condição, depende da logística, depende do método, né? Se eu vou ter muda, se eu vou ter semente, enfim, se eu tenho gente para fazer isso. E às vezes eu vou fazer isso dentro do que a lei me permite, dentro dos 10 anos. O que eu tenho que observar sempre é quais os indicadores que eu estou objetivando atingir, porque a gente está falando de monitoramento, então eu tenho que plantar pensando que eu vou ter que colher essa floresta lá com 7 anos, com 80% de cobertura, 3 mil indivíduos por hectare de densidade e 30 espécies de riqueza. Então a gente começa aqui. Então, aqui um exemplo, né? O que pode fazer, Thiago, nessas situações de recuperação de APP? Eu ouvi falar que em APP eu posso plantar uma espécie produtiva, eu posso plantar um milho, uma abobrinha conjugado com uma espécie nativa? Pode. Para toda a propriedade? Não. Propriedades rurais até 4 módulos fiscais, que estão na classe de pequenas propriedades, você pode conjugar ou intercalar plantio de espécies nativas conjugado com espécies exóticas, né, ou de finalidade econômica. Então, posso conjugar. O que a gente sempre tem que observar? O indicador que eu preciso atingir aos 7 anos. Então, eu consigo plantar consorciado com SAF, com banana, com mandioca, com abacaxi? Posso usar 50% dessas espécies para fazer. Mas eu tenho que lembrar que, com 7 anos, eu tenho que atingir aqueles indicadores que o Wesley mostrou lá atrás. E propriedades acima de 4 módulos? Não, é restauração ecológica pura. E reserva legal? A regra se aplica para todo tamanho de propriedade. Se eu tenho déficit de reserva legal e vou recompor, eu posso usar 50% de nativa e 50% de exótica. Então, o código permite isso. Então, eu posso recompor minha reserva legal com 50% de nativa e 50% de teca, por exemplo? Pode. Com finalidade comercial? Pode.
Então, o código permite isso, tá, pessoal? Então, essas são as formas que a gente pode fazer. Então, eu posso conduzir regeneração natural, eu posso intercalar, eu posso ter condução da regeneração natural com enriquecimento, com adensamento, eu posso ter plantio de mudas intercalado com sementes, enfim. Aqui, o novo Código Florestal e o PRA nosso, ele não trouxe um regramento fixado. Contanto que você atinge os indicadores, você pode fazer conforme a metodologia que você quiser e a técnica que você quiser também. Então, falando dos métodos, basicamente a gente vai passar aqui por plantio de mudas, o mais conhecido, o mais disseminado, né? Acho que todo mundo conhece. A gente vai falar de semeadura direta, nos últimos anos a gente tem utilizado muito, né? Tem sido uma técnica mais difundida também. Condução da regeneração natural, durante muito tempo se fala de regeneração natural, mas são poucos que às vezes acabam utilizando como técnica de restauração. Então, dentro dos métodos, a gente tem aqui o plantio de mudas, como eu falei, semeadura direta e condução da regeneração natural. Então, plantio de mudas mais convencional, né? O que eu sempre falo assim, Tiago, qual que é melhor, plantio de mudas ou sementes? Depende. Depende do que você está considerando no seu planejamento. Eu tenho viveiro próximo? Eu tenho rede de sementes próximo? Minha área cabe semente? Porque às vezes é uma área de muito difícil acesso, é uma área muito úmida, é uma área muito embrejada, e eu não vou ter condição de fazer uma semente germinar naquele local. Mas às vezes eu vou num viveiro lá, eu tenho mudas adaptadas de 5, 6, 7 espécies que eu consigo fazer um trabalho lá e consigo recuperar aquela área. Às vezes eu tenho uma rede de sementes que está muito distante e o frete não compensa, e eu tenho um viveiro próximo, às vezes a fazenda tem um viveiro. Então, e isso vai dizer o meu diagnóstico. Que tipo de muda eu vou comprar? Produzido em tubete, produzido em saquinho? Mais uma vez, volta para o planejamento. Quanto de área que a gente tem para fazer? Plantar 1 hectare é uma coisa, plantar 100 é outra. Então, será que é viável plantar 100 hectares de muda produzida em saquinho? Ou é mais viável plantar 100 hectares de muda produzida em tubete, né? Então, a outra situação, a área cabe mecanização, não cabe mecanização? Tudo isso, pessoal, vem no plano. Então, a gente tem que estar muito claro. Dos 100 hectares, às vezes, que eu tenho para recuperar numa área, quantos por cento é mecanizável e quantos por cento não é mecanizável? Porque eu preciso dimensionar isso dentro do meu cronograma de atividade. Eu preciso dizer para o órgão também como que eu vou fazer isso e quando eu vou fazer isso, né? Então, a gente tem que ter isso muito bem diagnosticado. Aqui um exemplo de uma área que pegou fogo, que a gente recuperou agora no final do ano. Então, é uma área, por exemplo, adjacente a uma área, um talhão de soja, área super plana, cabia mecanização, a gente conseguiu fazer ela mecanizada, né? Aqui a gente intercalou o plantio de mudas com sementes. Por quê, Tiago? Porque é uma área de fogo, é uma área de taque, a gente tem por objetivo aqui fechar essa área mais cedo. Quando eu falo fechar a área, é quando a gente começa a fechar o teto da floresta. Então eu preciso fechar a cobertura mais cedo. E a outra coisa a área que eu tenho muita predação, as áreas de lavoura a gente está tendo muito problema com porco, a gente precisa adensar as linhas, porque se a gente deixa muita muda aqui, o porco vem na linha para comer o adubo, né, ali da muda, e acaba tirando a muda da linha. Então a gente acaba conjugando muda com semente também, pensando na predação, né, como uma forma de diminuir um pouco essa perda. Semeadura direta, a famosa muvuca de sementes. Então tem várias formas de plantar muvuca. Eu posso plantar ela jogada à mão, a lança, eu posso plantar ela colocando no vincom, né, no implemento, numa semeadeira, numa calcareadeira, misturar com areia, misturar com terra, com pó de serra, enfim. Contanto que cabe na área, a gente pode fazer da forma que a gente bem entender. Então aqui mais um exemplo, né? Nessa situação aqui a gente misturou todas as sementes com areia, utilizou uma calcareadeira e distribuiu, né? Então tudo isso, pessoal, é importante lembrar que está lá no nosso plano. Quando a gente vai fazer o prado, a gente diagnosticou a área e a gente sabe, olha, eu vou fazer semeadura direta porque eu consigo plantar 15, 20 hectares num dia, e porque na fazenda eu diagnostiquei que eu tenho trator, que eu tenho mão de obra, que eu tenho calcareadeira, que eu tenho areia e que eu consigo comprar sementes para levar para lá, misturar e plantar 20 hectares num dia. E eu consigo fazer isso durante o meu cronograma ali ao longo de todo o ano. Então, é uma forma. Aqui um exemplo, né, de áreas que a gente plantou com semeadura. Então, sempre fala que construir esse plano tem que estar muito próximo do produtor, porque, como eu falei, né, restauração não é só vamos plantar mato, deixar lá e joga que a área se vira, não é bem assim. Assim como a gente cuida do gado, assim como a gente cuida da cultura, a gente também precisa cuidar dessa área. Então, era a área, por exemplo, que tinha muito capim, então o produtor tinha à disposição o trator, tinha uma grade lá, né, então era possível eliminar o capim.
ali nesse caso, sem precisar usar herbicida no primeiro momento, depois a gente entra com outro protocolo, mas só mostrando aqui uma série de área que foi mecanizada e depois já as sementes vindo, né? As espécies se estabeleceram. Então aqui mais um exemplo, né? São áreas dos projetos do ICV. Aqui uma área que foi feito manual, essa área da direita aqui, se vocês observarem, né? É uma área do seu... Sempre esqueço o nome dele, ali na... Seu Benedito, isso, na área do Seu Benedito. Então, a área do Seu Benedito lá é uma área declivosa. Quando a gente foi fazer esse projeto com o ICV lá, o Edu falou assim, Tiagão, vamos tentar não fazer com o uso do herbicida, vamos fazer manual. Então, a gente roçou o capim, a gente fez o sistema de coveta, então a gente eliminou o capim com uma enxada. É uma área de aproximadamente 1 hectare. A gente utilizou 3 pessoas para fazer, fez o sistema de coveta 1 por 1, soltou um pouco a terra e fez a semeadura, né? Então, mostrando também é possível fazer. Opa. Aqui mais uma área, né? Áreas também, né, nessas propriedades rurais da agricultura familiar, são 2 áreas que foram feitas de forma manual e utilizando semeadura, né? Então são áreas que variam de 0,8 a 1,5 até 2 hectares, né? Que às vezes não tem o trator à disposição ou às vezes não dá para entrar com o trator, a gente consegue viabilizar fazendo. Aqui a gente fez em linhas. Então, ali era uma área de mombaça, um APP, o mombaça estava alto pra caramba, a gente entrou na linha roçando com a roçadeira costal e depois entrou na linha fazendo o suco, né, para distribuir as sementes. Aqui o exemplo, né, que mais um projeto também que a gente fez junto com o ICV no Conectagro, uma fazenda de pecuária, utilizando um trator com Vincom, aqui a gente plantou sementes também, misturou semente com areia e distribuiu com o trator. Então, pessoal, são métodos que a gente vai utilizando. Aqui uma área também, nossa, que está completando agora 16 ou 18 meses, se eu não me engano, a Fazenda Vitória. É a área que vai ser monitorada, viu, Wesley? Então, beleza. E como era essa área antes, né, somente capim, braquiária predominando, área, o professor Rubens já estava falando quando eu cheguei da capivara, né? Muita capivara a gente fez com semeadora justamente porque o produtor tinha essa dor. Ele falou, ó, plantei muda aí, capivara levou, né? Eu falei, então vamos adensar na semente, vamos consorciar. Então, essa aqui é uma área que a gente está tendo aí, está explodindo mais de 10 mil plântulas por hectare, né? Foi feito na semeadura direta. Regeneração natural assistida, o que é isso? Né? Eu verificar a área que está expressando a regeneração natural e que eu vou precisar fazer alguma intervenção, ou eliminar o capim, ou construir uma cerca, ou fazer um acero, controlar uma formiga, enfim. São as técnicas que a gente vai utilizar. Aqui mais um exemplo, né? Uma área de reserva legal. É uma área que pegou fogo e que 1 ano após o fogo a gente começou já a ver. Está vindo lobeira, está vindo açapeixe. O produtor isolou a área e a gente começou a observar que estava vindo espécie regenerante. A gente falou, então vamos aguardar, porque não faz sentido investir nessa área agora se ela está expressando regeneração, vamos deixar. E ela está próxima a um fragmento florestal, né? Então essa área estava demonstrando condição de fechar sozinha. Aqui um exemplo, eu acho que é um exemplo que a gente, é um dos cases que a gente mais gosta, assim, que a gente aprendeu muito com ele, a fazenda do Sr. Vino Variani lá em Carlinda. Ele abriu essa área em 2005, se arrependeu, isolou ela e deixou lá com pasto. A área foi regenerando ao longo do tempo e hoje ela está assim. Pela resolução da imagem, eu acho que não dá para ver muito bem, mas só para vocês entenderem, né? Essa área foi a corte raso mesmo, vedor de capim 100%, ele se arrependeu, ele isolou essa área e deixou essa área regenerar. Ela regenerou e hoje a gente tem indivíduo arbóreo lá com mais de 30 metros, né? Então, mostrando o poder da regeneração e áreas que cabem. A área também que a gente teve o trabalho aqui no início, quando eu estava no ICV, né, que foi o do Fernão, a gente está lá na propriedade até hoje fazendo isso, estão mostrando como que era a propriedade, como que era o depois. Então aqui a gente trabalhou vários métodos, a gente já fez no Fernão condução da regeneração natural, a gente já trabalhou com semeadura direta, a gente já trabalhou com plantio de mudas. Tudo que a gente fez lá, a gente teve bastante sucesso, assim, porque o Fernão ele compra mesmo a ideia, né, ele participa bem, e ele acompanha bastante também, né? Então mostra um pouco do sucesso da parceria. Um exemplo de uma outra área, né? Dentro dos cases que a gente observou na região, quando a gente quer aprender e entender o que leva à motivação da regeneração natural, uma área que fica ali na Ramal do Mogno. Então, uma área que tinha sido aberta, o produtor não conseguiu utilizar ela para uso produtivo e ela acabou regenerando sozinha também, né? E por fim, pessoal, monitoramento e manejo adaptativo. Então, tudo isso que a gente construiu no Prada, que é definir quando que a gente vai plantar, como que a gente vai plantar e que técnica que a gente vai utilizar, a gente tem que já imaginar o que eu quero colher no primeiro monitoramento. O que eu quero colher com 1 ano, o que eu quero colher com 2, com 3, com 4, com 5 e com 10.
A gente tem que pensar isso. Então, por isso, a gente já começa o monitoramento e manejo adaptativo, que é, as espécies estão desenvolvendo bem na minha linha de sementes? Tá. Eu estou mantendo cobertura? Tá. Capim está invadindo a área? Ele está com 10, 15, 20, 30 centímetros? Que tipo de capim é? Eu observei formiga, não tem formiga, enfim. Porque daí eu vou começar meu manejo. Se eu tenho formiga, eu faço controle. Se o capim começou a avançar na área, eu controlo o capim. Enfim, então a gente começa a fazer esse monitoramento para saber quanto por cento de indivíduo está vindo na minha linha, né? Quantos por cento é florestal, quantos por cento é espécie de adubo verde. Daí que a gente contabiliza tudo. Então a gente faz isso desde o primeiro ano. O exemplo aqui no projeto que a gente tem lá no Pará, o Luciano e o Silvio, que acompanha lá, assiste para a gente. Então, áreas já com 1 e 2 anos de pós-plantio. Lá a gente trabalhou com plantio de mudas. Então, já mostrando um cajueiro aqui, né, uma área que a gente fez um enriquecimento. A área que a gente está no monitoramento também. Mas o quê? Essa área aqui, com 18 meses pós o plantio, né? Então, é uma área de reserva legal de 45 hectares que foi recuperada. Então, a gente começa a ver. Então, aqui a gente começa a avaliar já como está o desenvolvimento dos indivíduos, né? Como está o crescimento em altura. São protocolos que a gente adota, que está na legislação? Não. A gente adota para gerir as áreas, para fazer gestão, para fazer o manejo. Então, a gente quer saber quantos campaineiros está crescendo dentro do ano, desde que a gente plantou, quanto que choveu, para a gente saber, olha, nesse tipo de área a gente pode colocar paineira porque ela vai desenvolver X% por ano nessa condição. Aqui nossa equipe também, né, a gente foi na semeadura direta, estágio inicial, 15 dias pós-semeadura. O que a gente estava observando aqui? Se o adubo verde estava se estabelecendo, se eu estava tendo alguma situação de enxurrada que estava levando essas sementes para dentro do rio, e também como é que estava esse estabelecimento, né? Aqui na esquerda uma foto já de uma área mais estabelecida. Tudo isso que vocês estão vendo é cobertura de adubo verde, que a gente utiliza muito para quê? Para vencer competição com capim. Então a gente trabalha muito técnica consorciada para vencer competição com capim e a gente entrar menos vezes nas áreas. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Thiago. A gente trouxe aqui palestrantes que gostam muito do que fazem, né, e que gostam de trazer essas informações para a gente, e muito válido, sempre muito bom ouvir você e todos que passaram por aqui, que trouxeram informações muito importantes, né, de quem está ali no chão, quem está ali acompanhando o processo acontecendo, né, os fazedores. E agora eu vou chamar o Bruno Cardoso, da Sete Alqueires, para falar para a gente sobre práticas e métodos com o uso de drone para o monitoramento da restauração florestal. Boa tarde, pessoal. Novamente, né, externar aqui nossa gratidão a todos, cumprimentando aqui também nossos professores, o professor Júlio, foi meu orientador. Satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Amigos, né, de faculdades, outros amigos aí de outros órgãos municipais, José Alessandro, Elizabeth, ali o Leonardo. Então, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Então, um pouco do que a gente trouxe aqui para poder mostrar para vocês é um pouco das práticas e métodos que nós utilizamos, né, através dos drones para o monitoramento da restauração florestal. E isso, né, seja aqui no estado de Mato Grosso, Pará e no Tocantins, que são as áreas que a gente acaba assistindo, né, dentro da Restaurago, que eu acabei nem comentando, mas também sou sócio da Restaurago, e a gente desenvolve esse trabalho em conjunto com o Thiago, o Luciano, o Tamires, toda essa gurizada boa aí. Pode... Passa aqui, não? É esse? Legal. Então, um pouco do que o pessoal já externalizou, né? Hoje de manhã cedo também teve bastante ponto levantado sobre a questão da regularização ambiental. A gente está dando uma pincelada também para demonstrar como que a gente desenvolve esse fluxo, né? Então, começa o fluxo da regularização ambiental do imóvel rural. Começamos através desse diagnóstico ambiental. Então, o que é esse diagnóstico ambiental? É a gente em loco, né? Seja ali com algumas técnicos de campo, aliado aos mapas de geoprocessamento que a gente faz, né, através das imagens orbitais, imagens de drones que a gente tem para a região, levantar ali o que tem de passivo e ativo dentro da propriedade, né, que engloba ali APP, reserva legal, área de uso consolidado e as áreas, né, que estão ali com passivos de APP para serem recuperadas.
Após esse diagnóstico, né, todo o processo ali, o trâmite que o Thiago demonstrou aqui naquele fluxo enorme, seguindo para o SINCAR. Então, a gente está dando um exemplo aqui que a propriedade ela seguiu, né, com o CAR com o passivo para poder regularizar essa área. Ela está com o TAC e também com o PRA, um PRA indo para o PRA, né, comprado e PRA. Então, qual que seria, né, a nossa intervenção ali, o nosso trabalho após essa etapa dentro desse fluxo de regularização ambiental? Então, o primeiro passo, né, é a gente analisar isso novamente dentro do SIG, né, do Sistema de Informações Geográficas, através dessas técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, para poder, né, entender como que se dá, né, a dinâmica ali daquelas áreas, para a gente poder verificar se de fato os 30 hectares que foi diagnosticado lá no TAC RAD, se de fato essa área tem ali na área para poder ser recuperado. Então, através dessas análises, a gente faz os mapas de campo, né, fazendo esses agrupamentos de acordo ali com a localização dessas áreas, né, se ela está próxima de área de agricultura ou área de pecuária, criando esses grupos para facilitar ali a nossa visita em campo e facilitar esse diagnóstico. Então, outra coisa que a gente acaba utilizando, né, são esses softwares gratuitos, né, para auxiliar ali o nosso deslocamento até a chegada dessas áreas. Então, a gente utiliza bastante o Avenza Maps, que dá esse direcionamento para a gente dentro da propriedade. Então, aqui a gente chega no drone, né, o terceiro passo, que é a utilização desses equipamentos ao nosso favor. Então, aqui a gente trouxe desde o modelo mais básico, né, e melhor custo acessível para poder aquisição. Então, a gente trouxe o Mini 2, que é um equipamento que a gente, inclusive, tem, o Air 2S e o Mavic 3 multispectral. Então, são drones ali que a gente consegue já retirar, né, informações, obter informações ali da vegetação, seja através de uma simples imagem, né, do drone, vídeo, fotos, e através também, né, desses índices multispectrais, que não é o caso do Mavic 3 multispectral. Além da câmera RGB, como a gente costuma visualizar, né, uma foto, ele traz essas bandas como se fossem bandas separadas, que é como se o exemplo que o Wesley deu aqui para a gente, né? Como se fosse o raio-x ali, aquele nível de cinza, que ele vai responder a um determinado comportamento da vegetação que a gente está realizando o mapeamento. Então, o outro passo é realizar esse planejamento para a gente fazer, de fato, o mapeamento dessas áreas, levantar a informação diária, o quanto essa área está degradada ou não, o quanto que ela tem de remanescente ali, né, a área de APP que está em conservação ou regeneração dentro dessa área. Um aplicativo também que a gente tem utilizado, que tem surtido bastante efeitos assim, para a gente positivo, é o Drone Link, um aplicativo que ele é pago, mas é um custo acessível, você paga uma única vez e você já consegue subir, inclusive, os KMLs para dentro dessa área. Então, é um aplicativo que está compatível dentro desses drones menores, como DJI Mini 2, esses drones mais de entrada, até os drones mais avançados. Então, a gente acabou utilizando esse software e o software mais avançado, né, que é do DJI Pilot 2, que é do Mavic 3 multispectral. Então, só para exemplificar, né, a gente tem um aplicativo onde a gente consegue criar, né, esses planos de voo. O que seria esse plano de voo? A gente demarcar, né, fazer como se fosse um polígono em volta dessa área onde, de fato, o drone vai sobrevoar para poder retirar essas fotos. Então, a gente desenha esse polígono, né, a gente pode criar tanto importando esses KMLs ou desenhando ali através do mapas mesmo, nas apps que a gente vai realizar o monitoramento. Então, ali a gente tem um exemplo, né, de uma área que já está com o plano de voo preparado para poder realizar essa prática do mapeamento. E aqui tem um outro passo que a gente acabou utilizando também, que é, depois que a gente fez esse planejamento de voo, fizemos o voo lá dentro da propriedade, como que a gente vai extrair essas informações, né? Então, aí entra o software de processamento dessas imagens de drone. Então, hoje em dia, né, tem bastante software no mercado, inclusive software gratuitos, né? Então, a gente tem um WebODM, que é bem difundido, inclusive, aqui pelo pessoal do ICV, que utiliza, Pix4D, Metashape,
Drone Deploy, então tem software tanto na nuvem, que você consegue pagar ali uma mensalidade ou anuidade, e ele já processa esses dados para vocês, como também esse software gratuito que a comunidade, né, do software livre acabou desenvolvendo. A gente utiliza bastante o software do fabricante do drone, que inclusive está em fase de teste. Ele é gratuito por 1 ano, você consegue inclusive subir essas fotos lá dentro e fazer o processamento. Então tem o DJI Smart Farm, que é a empresa que fabrica o drone e também realiza o processamento dessas imagens. Então, quais são os produtos que a gente obtém, né, com o drone? Então, a gente deu o exemplo, né, e visualizou esses exemplos nas apresentações anteriores, né? O Wesley deu bastante detalhamento aqui sobre as imagens de satélites que são utilizadas. Aqui a gente está trazendo os produtos obtidos pelo drone. Então, a gente tem um ortomosaico, que é aquela imagem RGB, onde a gente consegue ali visualizar, né, a nível do visível, né, dos nossos olhos. A textura da vegetação, o quanto ali, de fato, né, tem de área que está sob influência de capim, e também os índices espectrais. Esses índices espectrais, ele traz para a gente esses comportamentos da vegetação em diferentes bandas, né? Então, se a gente olhar ali, né, tem uma coloração avermelhada ali, mas ele tá invertido a paleta de cor, né? Então, o vermelho ele significa vegetação, a atividade fotossintética da clorofila. Então, a gente vê que, né, tanto na imagem RGB quanto na imagem multiespectral, ali, nos índices espectrais, que essa área é uma área que está com um indicador de cobertura praticamente contemplado, né? Tem alguns traços ali de espaços dentro dessa vegetação que a gente pode fazer ali, né, seja um enriquecimento, ou seja um adensamento de mudas ou sementes dentro dessa área. Então, ele traz esses índices espectrais para a gente entender ali o comportamento da vegetação e também conseguir planejar essas atividades de intervenção, seja por uma condução da regeneração natural, ou seja até mesmo do enriquecimento ou adensamento dentro dessas áreas. Um outro exemplo aqui também, a gente tem as imagens 360, que o Wesley deu exemplo, era para colocar o efeito ali, mas não mostrou, porque de fato é isso, é uma técnica que todos esses modelos que estão ali em cima de drone já conseguem realizar, é uma ferramenta bem legal, que vocês conseguem colocar numa ferramenta de visualização de imagem, chama Kuula, né? Ele é uma ferramenta gratuita, você pode colocar lá as imagens lá dentro, também pode ser pago, né, um plano Pro ali, mas ele te permite você ter essa visualização da área no momento que você fez o seu mapeamento ali. Isso é muito valioso para a gente chegar ao escritório e discutir, né, o contexto dessa área, se ela está tendo algum tipo de influência das áreas externas, seja por ali interferência, né, ou ação ali da soja, que está sofrendo alguma chama de deriva, né, do veneno, ou até mesmo outro aspecto ali que esteja afetando essa área, seja por encharcamento também. Então, dá uma visão mais dinâmica da visualização da propriedade. Outra coisa que também, né, que a gente consegue obter são essas fotos, né, a gente estava dando exemplo, foto RGB, aquele índice espectral já no NDVI. Então, aqui a gente trouxe outro exemplo de uma área que foi regenerada por manutenção da regeneração natural. Então, a gente vê que ela está praticamente coberta, né? E aqui abaixo é aquelas imagens dos índices das bandas espectrais. Então, tem infravermelho próximo, o verde, o red edge, né? Infravermelho. E também a gente tem aqui o vídeo comparativo. O que seria esse vídeo comparativo? O que a gente vê na câmera RGB, a gente consegue visualizar também numa câmera multiespectral. Isso é legal porque traz para a gente ali essa visão, né, da comparação. O que a gente consegue visualizar em uma imagem que os nossos olhos são capazes de ver, aquilo que as bandas espectrais conseguem enxergar e tirar, né, para a gente essas informações. Então, aqui um exemplo prático, né, do monitoramento de áreas em restauração. Uma área de 6,32 hectares, onde, né, ela foi plantada via semeadura direta e plantio de mudas, e a estação de plantio dela foi em 2019. De fato, compromete um pouco aqui o telão, não dá para a gente visualizar ali que, né, naquele espaço entre o polígono amarelo não tinha vegetação, né? Então, ali seria o estágio 0, né, da área,
uma área de 6,32 hectares, mostrando através de uma imagem Planet, né, do mosaico Planet de agosto de 2020. E aqui, né, a gente traz a transformação dessa área, né, após esses 5 anos de plantio e condução dentro dessa área. Então, a gente traz aqui um exemplo também do mosaico já de janeiro desse ano, de 2024, dessa mesma área, mostrando, né, que ela já foi... o indicador de cobertura, né, ele já foi atingido ali para dentro dessa área. O que a gente acaba fazendo também, pessoal, dentro desse trabalho, são as parcelas em campo. Então, o drone, de fato, igual o Wesley comentou, ele não substitui a ida em loco, levantar as parcelas, realizar ali a amostragem, né, as parcelas dessas áreas, onde verifica os indicadores de densidade, riqueza, para a gente chegar, né, nessa confrontação de dados. O que a gente consegue ver através do sensoramento remoto, seja por satélite ou drones, e o que a gente vê de fato ali na área, contando as espécies, né, espécies e de riqueza que está vindo dentro dessa área. Aqui um outro exemplo também de um outro insumo bem utilizado, que são as imagens CIBES, né, também bem comentado aqui. Ela traz, né, um software dentro do plugin, que ele já traz as imagens compostas já para a gente conseguir utilizar. Então, ele traz ali, né, também um link COG, que vocês conseguem utilizar isso dentro como se fosse um link WMS, vocês conseguem colocar dentro do ArcGIS, da Vida, dentre outros softwares, mostrando também essa área em 2024, que ela já está com índice de cobertura, né, vedado. E aqui, né, mostrando o detalhe, né, a quantidade de riqueza que a gente tem com o imaginamento do drone. Por mais, né, que a gente viu lá que o telão ele deu uma desfocada na imagem de satélite, com o drone a gente consegue visualizar, né, os padrões de textura, densidade, cor para dentro dessa área. E demonstrando, né, a capacidade que o drone tem para a gente tirar essas métricas e monitorar, né, essas áreas de restauro. E aqui para a gente, né, também trouxemos esses índices espectrais para vocês visualizarem, né? Então, que é o índice GNDVI, ele é o índice que mede ali o conteúdo de clorofila na vegetação. Então, além disso também, né, é interessante a gente notar que através desses índices a gente consegue visualizar se essa área ela está com algum tipo de situação de encharcamento também, né? Então, ali a gente foi em loco e verificou que naquele espaço onde tem uma tonalidade um pouco mais amarelada, além do vermelho, que o vermelho é a vegetação, seria uma área que tem a menor atividade fotossintética em relação às árvores ao redor, das árvores que foram plantadas ou as áreas que já estavam ali em processo de regeneração. Então, aqui a gente tem os índices espectrais com os melhores resultados para a restauração florestal, né? Então, o NDVI, que é um índice bem difundido, né, o índice mais recomendado para o monitoramento geral das áreas em restauração florestal, especialmente para avaliar a cobertura vegetal e a saúde das plantas ao longo do tempo. Aqui a gente tem um NDRE, né, ele é um link que complementa o NDVI, ele é sendo mais sensível para mudanças sutis na estrutura do conteúdo da clorofila, e é ideal para esses estágios iniciais da vegetação, né, estágio intermediário. E aqui a gente tem o OSAV, né, ou o SAV. O OSAV ele é como se fosse um índice otimizado do antigo SAV, onde ele é utilizado para as áreas com solo exposto ou cobertura vegetal esparsa, nos primeiros anos da restauração. Então, ele acaba tirando a influência do solo exposto quando a gente passa com o drone para visualizar ali somente o que, de fato, tem ali a vegetação, né? Seja ele capim ou seja ele uma área de regeneração que está vindo dentro da área. E aqui a estratégia de monitoramento que a gente acaba utilizando para esses índices espectrais, né? Então, quais índices a gente adota para monitorar as áreas que foram plantadas, independente do seu estágio, né? Então, no estágio inicial, de 0 a 2 anos, a gente utiliza esse OSAV, onde a gente consegue tirar a influência do solo em relação à vegetação, o OSAV e o GNDVI, para monitorar a regeneração inicial e minimizar a influência do solo exposto. O intermediário, né, de 2 a 5 anos, usamos o NDVI e o NDRE para avaliar o crescimento da vegetação e a saúde das plantas. E acima de 5 anos, né, estágio avançado, a gente utiliza o NDVI para monitorar essa cobertura vegetal da biomassa
e o DRE ele detectar esse estresse nutricional das mudanças na estrutura. Então, combinar esses índices pode favorecer, né, uma visão mais abrangente do processo de restauração florestal, que permite, né, a gente ter essas diferentes estratégias de manejo onde, né, seria necessário. Então, seria basicamente isso, pessoal, uma pincelada um pouco mais rápida para vocês sobre as práticas e os métodos que a gente acaba utilizando dentro das nossas iniciativas de restauro e monitoramento. É isso. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. E nós vamos agora, né, que foi tão comentado aqui durante o evento, essa questão das mudanças climáticas, né, de emergência climática. E nós trouxemos aqui, então, a doutora Priscila Simeone, professora da UNEMAT, para trazer para a gente um panorama do que tem sido feito na nossa região com esse olhar. E nós vamos ouvir, então, temos o prazer aqui de receber a Priscila, para ela passar para a gente o que a gente está tendo aqui de novidade nessa temática. Boa tarde a todos. Muito legal esse evento e agradeço pela oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho do que a gente vem tentando entender dentro do aspecto da ciência, tá? Então, os meninos engenheiros, eu como bióloga, faço um trabalho entendendo um pouquinho da fisiologia e do processo de crescimento da planta, mediante a diferentes tipos de estresse. Então, agora a gente vai olhar um pouquinho para as espécies, né? Eles vieram contando a historinha ao nível mais macro, a nível de imagem, para entender como funciona esse monitoramento. E aí, antes disso tudo, para ele chegar naquele campo, para esse monitoramento ocorrer, eles precisam levar espécies que consigam crescer e produzir naquele local. Antes disso, não acontece. E para isso tem que ter um solo, e ou uma muda, ou uma semente de qualidade. E aí o título dessa palestra é Restauração Ecológica em Cenários de Mudanças Climáticas. E vocês falaram hoje o dia todo, né, sobre o que é uma restauração ecológica. Mas é um processo de auxiliar uma recuperação de ecossistemas de áreas degradadas. E a fim de recuperar a diversidade e a riqueza de uma floresta. Mas para que a gente consiga, né, chegar ao ápice ou próximo de uma floresta nativa, a gente passa por vários processos. E esses processos, eles levam um tempo, e hoje a gente tem um fator a mais, que são as mudanças climáticas. Pensando no que nós sabemos, né, sobre as mudanças climáticas, a nível de tudo que eu trouxe para vocês, são artigos que foram publicados e que mostram o que vem acontecendo e quais são as predições futuras, mediante a todas essas catástrofes, né, que vêm acontecendo nos dias de hoje. Então, o que nós sabemos sobre as mudanças climáticas? Então, nós sabemos que ela está entre as principais ameaças globais da biodiversidade. Sabemos que existem previsões de aumento progressivo da temperatura, períodos de secas mais intensos, né, mais secas mais severas, e também isso vai acontecer o quê? A diminuição da disponibilidade hídrica do solo, e, ao contrário disso, também é verdade, o aumento de chuva em outras regiões. Então, a gente tem tanto a diminuição da disponibilidade hídrica em um determinado momento, como o aumento da chuva em determinado momento. Um exemplo clássico é na nossa região. A gente demorou, né, ano passado, o período de chuva, ele demorou a chegar com uma disponibilidade menor do que éramos considerados há tempos atrás, e aquele aumento de chuva na região do sul. E aí existem vários questionamentos, como o El Niño, né, que em determinada época realmente acontece isso. Isso pode ser um ciclo? Sim, pode ser um ciclo. Isso é super discutido. Mas também a gente sabe, se a gente for conversar com um agricultor que planta e perguntar para ele há quanto tempo isso acontece, ele fala de uns anos para cá, isso tem mudado drasticamente. A diversidade de frutos, que eram maior em determinadas épocas, diminuíram. Antes elas tinham a fenologia de produzir frutos 2 vezes no ano, ela começou a produzir 1 vez a cada 2 anos. Então, a maior prova que existe essa mudança é quem está no campo. Então, não é só a ciência, né, artigos científicos que mostram isso, mas se a gente juntar tudo isso juntamente com as pessoas que estão no campo, a gente tem certeza de que, de fato, está acontecendo mudança. E aí, eu trouxe esse esqueminha para a gente pensar um pouquinho como as plantas funcionam.
A gente precisa de um solo com disponibilidade hídrica e de nutrientes. Esse solo, essa planta, ela vai absorver água, nutrientes via solo, vai transportar pelo caule até chegar nas folhas. Chegando nas folhas, vai fazer fotossíntese e vai, enfim, fazer uma reserva energética. Essa reserva energética vai fazer com que as plantas produzam flores e frutos e aumente a diversidade de uma floresta. Isso é uma consequência de uma plantação. Quando você pensa em um restauramento, você não pensa só em ir lá plantar 3 tipos de mudas, porque isso é uma monocultura. Você pensa também em aumentar o índice de diversidade da área, para você também não resgatar só as plantas. A gente está falando de fauna também. Se a gente for pensar em uma mata nativa, existem vários aspectos que englobam o que é de fato uma restauração. Então, pensando do que a planta precisa, disponível, para ela realmente crescer e produzir um solo, a gente precisa entender como ela funciona. Então, um solo com baixa disponibilidade hídrica, a planta passa por um processo de estresse. E esse estresse é o que afeta a produção da muda. Então, ela pode chegar no campo, ela está muito vistosa, muito bonita no viveiro, e quando ela chega no campo, ela não consegue crescer, porque não tem água nesse solo suficiente ou até mesmo nutriente, mesmo passando por períodos de talvez um solo tratado ou não. E o que acontece? Por que isso acontece? Aqui na nossa região, existem plantas indicadas para restauração, plantas utilizadas para restauração. Nossos trabalhos que a gente tem feito ultimamente pensando o que podemos fazer para reduzir esse efeito das mudanças climáticas nesse tipo de restauração. Então, pensando que as plantas elas passam por um processo de adaptação, né? O clima molda as espécies, o clima molda a distribuição das espécies, tanto que a gente tem diferentes tipos de biomas, não só dentro do Brasil, mas a nível mundial. E por que isso? Porque cada bioma apresenta um tipo de solo, um tipo de temperatura, um tipo de precipitação. Então, isso influencia no crescimento das espécies que estão ali. Então, escolher as espécies mais resilientes a essas mudanças seria uma maneira de pensar em uma restauração de maior sucesso. Concorda? Isso é possível? É isso que a universidade, que o nosso grupo de pesquisa vem testando. Mas, como a gente sabe que a ciência ela muda todos os dias, então a gente vai juntando um quebra-cabeça do que a gente tem sobre as mudanças climáticas e do que é possível mostrar, pensando a nível de espécie, né? Então, esse aqui são 2 artigos que foram publicados do grupo do professor Pedro, também com a professora Mônica. Em ambos esses artigos, eles fizeram uma modelagem das espécies, e nessa modelagem, eles observaram que 34 espécies modeladas, de 34 espécies modeladas, 33 delas possivelmente vão morrer mediante secas drásticas, né? São espécies vulneráveis, por exemplo. Nesse outro artigo, que ele fala sobre mudanças climáticas, como pode afetar o extrativismo na Amazônia, eles também encontraram que as mudanças climáticas é uma ameaça para as espécies que são utilizadas no meio de extrativismo. E, além desse trabalho, desses outros trabalhos, esse trabalho aqui é um trabalho que a gente fez aqui na região, inclusive, a metodologia que a gente utilizou foi usando a lista de espécies do ICV. E aí foi realizado 2 tipos de protocolos, 2 tipos de método nesse artigo. Essas espécies são as espécies mais utilizadas na restauração da região, né, do Mato Grosso. Foi aplicada a modelagem, a predição da modelagem, e foi selecionado, então, as espécies que seriam mais adequadas com a variação climática. Ah, Priscila, mas como vocês sabem disso? Na ciência, existem modelos estatísticos. Esses modelos estatísticos eles ajudam você a entender como o sistema funciona. E aqui, ele fala de acordo com a distribuição das espécies. Então, vamos raciocinar. Se eu tenho uma espécie que ocorre no neotrópico inteiro, existe uma variação de solo, de temperatura, e uma espécie que ocorre só na Amazônia, quem vocês acham que tem maior variabilidade de plasticidade, de adaptação?
que ocorre no Neotrópico ou só na Amazônia? No Neotrópico, né, gente? Porque ela suporta vários tipos de ambientes. E é isso que a modelagem faz. Então, ela fala, se essa espécie tem uma ampla distribuição, a possibilidade dela se adaptar em vários outros tipos de ambientes é maior do que espécies restritas. Mas tudo bem, essa foi a primeira etapa. A segunda etapa, a gente foi lá e coletou as espécies. A gente coletou essas espécies e fizemos análises anatômicas delas. O que é análise anatômica? É entender o tecido das espécies, como que é a variação dos tecidos. E como vários estudos, né, não só da restauração, que mostram o que dá certo, dentro da anatomia, do estudo do tecido, a gente sabe e entende o que suporta uma maior disponibilidade hídrica ou uma menor disponibilidade hídrica. Então, vários trabalhos mostram a vulnerabilidade das espécies. E, a partir desses estudos, aqui, analisando a folha da planta e também o lenho da planta, a gente encontrou e a gente categorizou essas espécies. E aí, nessa categorização, vou dar um exemplo de 2 espécies aqui, que foi Estilope aromática e Clocosperma orinonaceae. Envira vassourinha e buchichão. Então, foram 2 espécies que se apresentaram muito bem, pensando se a gente tiver uma seca severa mediante as mudanças climáticas. Ao contrário, também pode ser verdade. A gente está pensando aqui em um nível de diminuição de disponibilidade hídrica no solo. Mas ela também é mais fácil ela se adaptar a uma disponibilidade hídrica do que a falta dela. Tá? Então, esse foi o resultado desse trabalho. E agora, a gente está com esse projeto da Amazônia Legal, da Amazônia Mais, que é um trabalho realizado na Amazônia Legal, que o Anderson está aqui, né, também ajudou a gente, fornecendo a lista de espécies que eles vendem semente ou para restauração na região da Amazônia Legal. E esse projeto é um projeto em parceria com a UNB, com a Embrapa e com a UENF, no Rio de Janeiro, que a gente tentou cobrir todas as etapas. Não só modelar as espécies para dizer quem é ou não mais preditiva às mudanças climáticas, mas avaliar até o processo de campo. Então, nesse projeto, foram selecionadas todas essas espécies, são 20 espécies que foram selecionadas depois da modelagem, e agora todas elas estão passando por um processo de análises fisiológicas. A gente fez análises fisiológicas para entender qual espécie suporta mais tempo de vida, análise do tecido delas também, e também a gente vai produzir as mudas, está sendo produzidas as mudas dela no laboratório, e depois elas vão ser levadas a campo com diferentes tipos de tratamento para a gente avaliar o processo final. Então, a gente encontrou essa maneira para validar, né, a modelagem e não só dizer de uma forma preditiva. Então, aqui são alguns trabalhos que a gente está desenvolvendo nesse processo de restauração, pensando em como as plantas podem se adaptar. Elas podem ou não se adaptar, né? Esses trabalhos que a gente está fazendo é para entender e para chegar em uma listagem, por exemplo, no IBAMA, que é um órgão que indica espécies para restauração nas áreas, que chega e fala, olha, aqui vocês têm que implantar fulano e beltrano. Mas, às vezes, a pessoa vai lá plantar e ela não consegue, ela não desenvolve no campo. Isso por algum motivo. Então, talvez esse tipo de informação sirva para ajudas desses serviços públicos, para a gente raciocinar e melhorar esse processo, esse sucesso da restauração, que futuramente a gente, de fato, não sabe se a gente vai continuar nesse limiar ou se a gente vai ter algum estresse ou não. E aí é isso, tá? Muito obrigada a todos e vamos conversar um pouquinho agora. Obrigada, Priscila. Então, se vocês tiverem perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, ali nós temos o professor Júlio. Boa tarde, boa tarde. Mesa aí, né, de responsa, né? Muita coisa aí que foi apresentada. Parabéns aí a todos que apresentaram. A área de geoprocessamento e sensoramento remoto, o cara que gosta de ver isso fica na plenitude, né? Fica só observando e
e comendo pipoca. Mas a minha pergunta é para o Bruno. Jovem, é o seguinte, eu tenho uma dúvida ali, vocês estão usando o NDVI, vocês fizeram uma separação em relação à idade da planta para fazer a detecção. Como é que ficou esse negócio do uso desse índice? Porque ele satura muito fácil, né? Então ele vai, na verdade, ele vai mostrar que cobriu vegetação bem antes de um SAV, de um EVI da vida, né? Que eu vi que depois vocês colocaram outros ali, né? O OSAV ali, que é excelente, porque ele dá uma filtrada melhor, né? Um contraste por causa da calibração ali do solo, né? Então, a minha dúvida mais nesse sentido aí é mais até mesmo para você explicar mais sobre essa questão aí, né? E parabéns pela palestra de todos aí, foi muito boa. Beleza. Obrigado, professor Júlio. Grato pela pergunta. As áreas que a gente monitora, a gente levanta todos os índices, até porque o drone ele já faz, né, todas essas bandas. O que a gente geralmente faz no processamento é processar isso para todos, né? Então, de fato, tem alguns índices que eles se expressam melhor para essas áreas iniciais. A gente deu o exemplo que o OSAV ele é bem mais utilizado para as áreas mais recentes plantadas, né, áreas mais novas, e o NDVI ele satura também em relação à altura que a gente está voando também. Quanto menor, né, a altura do voo, a gente tem menos influência dessa saturação. Então, o NDVI, para a gente teve esses aspectos que o senhor levantou, a gente também observou, e gostamos bastante de utilizar o OSAV por conta zerar nessa influência do solo em relação à planta. Mas, de fato, o NDVI ele é o ponto a ser considerado dentro dessas áreas que tem, né, áreas menores aí de tempo de plantio. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu. Eu acho que, de repente, vocês também fizeram um trabalho de separar também em relação do início da data do restauro, que deve ter tido trabalho também para vocês exatamente chegarem nessas diferenças entre os índices para as idades, né, de pós-restauro, né? Que eu acho que ficou bem interessante essa parte aí, né? Então... Legal. A gente tem, né, todo esse banco de dados dentro de um dash, né, que é onde a gente acaba visualizando isso de uma forma mais interativa. E a gente cruza essas informações com as imagens de drone que a gente acaba voando para de fato tirar essas informações da idade do plantio e o quanto o drone está auxiliando a gente nesse monitoramento. Então, a gente também está em fase de teste e estamos testando bastante coisa legal. Então, gostando de testar bastante coisa, que tem um potencial muito enorme. Inclusive, também, né, nesse caso, quiserem utilizar esse equipamento também para poder fazer alguns estudos, a gente está à disposição lá na Restaurago para poder fornecer, né, e também fazer a parceria em conjunta para a gente chegar nesses testes, né, nessa consolidação desses modelos. Acho que é bem interessante também ter essa participação da comunidade acadêmica aí. Beleza, João, obrigado. 3 orientados, meu na mesa aí, né? Fogo, né? Não vou, por exemplo, perguntar para cada um, vou perguntar para um só, senão anda muito serviço, né? Valeu, obrigado. Obrigado. A gente viu na palestra ali do Wesley que ele apresentou a nota metodológica, né, onde eles fizeram aquelas comparações das diferentes imagens e tal. E eu queria saber se vocês já estão fazendo isso também. O Bruno falou que vocês estão usando Cibers, vocês estão comparando Cibers com as imagens de drone, considerando esses índices, né, multiespectrais. E o resultado, vocês têm notado que converge, que diverge, enfim, tem notado diferença em relação às Cibers, principalmente? A gente vê uma diferença bem grande em relação à própria resolução do dado ali, né, a nitidez, né? Então, para um dado que necessita de um detalhamento bem mais próximo ali, né, a nível de escala de 1 para 1.000, 1 para 2.000, o Cibers tem chegado a um resultado muito bom, inclusive para a gente fazer os ajustes de polígonos, né? Geralmente, quando a gente pega essas áreas que é resultante do processo automatizado ali da geração das apps, né, o ArcGIS, QGIS, a vida,
as imagens CIRBES têm dado para a gente um detalhamento muito grande quanto a isso. A gente não chegou a fazer o nível de comparação dos modelos espectrais ainda, mas a nível visual ali, a gente tem observado um ganho muito grande. Só um complemento isso que o Bruno está falando, assim, é importante destacar, principalmente para o professor Júlio, que a gente está fazendo nesse momento agora, pegando imagens de satélite, imagens de drone, para a gente ter referência. Então, a gente sabe qual que é o T0 desse plantio, a gente sabe se está tendo cobertura ou não, que isso é excelente, então já direciona a gente dentro do planejamento para qual área que a gente vai. E agora que a gente vai estar fazendo nesse semestre, porque é bastante coisa, a gente está cruzando todos os índices, imagens de satélite com o que a gente colocou no campo. Então, isso a gente vai ter um padrão, porque a gente está distribuindo as parcelas que foram coletadas, com o indicador que a gente coletou, com cada índice. Então, por exemplo, o que a gente já está vendo de início, o SAV, excelente, para monitoramento inicial, porque ele já dá para a gente a indicação de manejo para essas áreas, né? Você vai utilizar a imagem, por exemplo, do CIBERS, da Planet, dependendo da localização dessas áreas que cair, a gente já consegue também inferir algumas coisas, né? Só que agora, para a gente ter assim, mais acurácia do dado, a gente vai começar a cruzar essas informações. Uma coisa que a gente vê que influencia muito, idade e método do plantio. Então, a gente tem que ser sempre recortado, né? Qual plantio, né, foi feito, qual que é a idade dele, qual que é o método que foi aplicado, porque dá diferença. Se a gente pegar uma área de 5 anos com plantio de mudas e uma área com 5 anos em semeadura direta, dá diferença nos índices. Priscila, acho que foi muito legal a sua apresentação. Eu acho que esse é um tema de extrema relevância. Acho que foi uma dos grandes pontos assim, que foram discutidos no último sobre, né, na Conferência Brasileira de Restauração Ecológica, exatamente essa temática, né? Como que a gente... Já é um desafio restaurar, né? A gente falou bastante hoje sobre desafios em política pública, em técnicas, em monitoramento, em engajamento dos produtores, enfim, são muitos desafios conjugados. E para ajudar agora a gente tem um outro, externo, né? Que é justamente o efeito da mudança climática. Sempre é isso, já é desafiador a gente fazer um plantio hoje, né? Pensando, planejando, manejando para que venha a ser uma floresta no futuro. Qual será essa floresta, né? Que tipo de floresta, que tipo de ambiente a gente vai retornar e pensando na fauna, na flora e tudo mais. E agora pensando que tem um agente externo que é justamente a mudança climática, que vai também nos contornar e fazer com que essa floresta não seja necessariamente a que a gente conhecia anteriormente, né? A gente está no processo de mudança e isso precisa ser encarado hoje, né? Agora. Então, queria parabenizar primeiro essa abordagem que você traz e todo o laboratório, né, que eu sei que está desenvolvendo essa pesquisa. Eu só queria entender um pouco melhor se existe, como que é essa a abordagem de vocês em relação a tudo que você trouxe, né? Ou seja, nos experimentos que estão sendo conduzidos para estudar como que cada espécie daquela reage, né, ao estresse hídrico e ao aumento de temperatura, mas também em relação a cenários diferentes do aquecimento global, sabe? Então, a Terra está aqui, ó, já a meta de não chegar a 1,5 já era, porque vai chegar a 1,5 e agora é isso. Olha, e se até 2050 chegar em 2 e em 3, como é que vocês estão, e se vocês estão levando em consideração diferentes cenários do aquecimento global para a nossa região, porque ainda tem essa, né? Ainda a mudança climática ela atua de forma, não é de forma homogênea, né? Então é de forma totalmente heterogênea, dependendo da região. Então, se vocês estão levando em conta diferentes cenários também nesse contexto da pesquisa. Bom, obrigada pela pergunta, Eduardo. Entendi. Vou até pedir uma ajuda aqui para a Mônica para a gente responder essa pergunta. Porque esse processo, todos esses projetos que foram realizados, tudo o que antecedeu a escolha das espécies foi a modelagem. Né? E aí a modelagem ela é preditiva e ela seleciona mediante a dados estatísticos. E aí quais são as variáveis utilizadas lá? Então, só no programa, pensando em o que tem lá em reserva de banco de dados. Agora, pensando agora em testes validados, laboratoriais, o que a gente está fazendo. A gente coletou essas espécies em campo. Então, se a gente pensar,
eu sempre fico muito... eu tenho muito cuidado nessa fala, porque a gente tem que pensar em evolução. Você foi meu professor de evolução. Então, pensar que as plantas elas se adaptam com o tempo, o ambiente ela molda, né, a dispersão das espécies. Então, o que a gente está vendo hoje não é necessariamente o que a gente vai ver daqui a 5 anos. Então, a gente faz testes de variação de disponibilidade. Esse da Amazônia Mais, o professor Daniel, ele está fazendo testes com a semente do pessoal da rede Portal Amazônia, que eles coletaram essa semente do campo. Então, a gente está tentando se aproximar o máximo que a gente consegue do campo e dessa espécie no campo. Porque casa de vegetação, fazer plântula aí na casa de vegetação, é diferente quando o que vai acontecer lá no campo, né? Totalmente diferente do ambiente controlado e outro não. Então, esse Amazônia Mais, que é o que a gente chegou mais próximo de controlar o estresse. A gente ainda não tem o resultado. Esse da fisiologia, a gente fez um processo, uma curva de desidratação, a gente coletou planta no campo, e aí a gente vai criando um estresse nela, um estresse de desidratação, tipo, diminui a água, perde água, e aí a gente vai saber em que momento ela perde 50% da sua capacidade de sobreviver, de continuar com o seu fotossistema funcionando. Então, são esses os métodos que a gente está aplicando. A gente não aplicou um método assim, aumenta 2 graus e produz essa planta, aumenta 1 grau e produz ela. Diminui a água do solo, quando aumenta 1 grau, o quanto de água diminui no solo, e vamos testar isso. Isso ainda não, o Amazônia Mais agora talvez vai mostrar um pouquinho mais, né, nesse processo da fisiologia e anatomia. Mas agora a Mônica vai falar da modelagem, tá? Vou complementar aqui o que a Priscila já disse. Quando a gente faz os modelos, a gente considera cenários diferentes. Então, um cenário otimista e um cenário pessimista, que considera, basicamente, um aumento da temperatura. Então, um considera um aumento de 4,8 graus na temperatura média global, né? Então, é a nível global. E o outro, se eu não me engano, 1,5. Né? Então, a gente faz a seleção das espécies com base nisso. Só que, além dessa abordagem que a Priscila acabou de comentar, nós temos no Brasil, acredito que em vários outros países também, mas no Brasil a gente tem laboratórios da Universidade de Brasília e uma universidade no Rio de Janeiro, que eles têm um equipamento chamado Fitotron, e esse equipamento ele é capaz de simular diferentes cenários de emissão de dióxido de carbono, de temperatura e de disponibilidade hídrica. Então, tem experimentos que já foram... as plântulas, né, foram inseridas. Eu acho que a germinação em si não acontece dentro desse equipamento. Enfim, eu acho que depende também da abordagem, mas esse trabalho que eu conheço é que colocaram as plântulas para medir, então, o desenvolvimento ao longo nesses diferentes cenários. Então, são câmeras, são estufas que tem como regular ali dióxido de carbono, temperatura, e aí uma questão interessante é a plasticidade das espécies, né? Então, tem espécies, de fato, que são muito plásticas, mas tem espécies que lidam de forma menos resiliente a esses cenários. Então, tem grupos de pesquisa que trabalham com essa abordagem, mais considerando diferentes cenários, sim. Inclusive, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Só quero agradecer aqui muitíssimo, tá, a vocês. Obrigada pela participação, foi ótimo. Salva de palmas para a mesa, né? Então, pessoal, eu quero agradecer, assim, em nome da organização aqui, do ICV, do projeto do IX, né, que está financiando esse projeto, acelerando a implementação do Código Florestal. Nós fizemos algumas ações aqui no Mato Grosso e também a nível do Código Florestal, mas aqui também no território, com alguns workshops em assentamento, em grupos de comunidades aqui de Alta Floresta, que nos provocaram a trazer esse encontro aqui hoje, a fazer esse encontro para discutir realmente regularização ambiental. E eu achei bem rico, assim, muito legal ter a universidade, assim, eu também sou um nematiano, e eu fico bem feliz, assim, de ver a Unemat bem presente, assim, porque era um tema, assim, que talvez eu sentia falta de saber se a Unemat estava nesse lugar. E eu vejo, assim, que a Unemat trouxe hoje uma resposta boa, assim, de que tem profissionais muito gabaritados e pessoas que estão surgindo de lá, que estão vindo com essa bandeira também.
e tem muito a crescer essa discussão a nível de território, para poder levar para os agricultores, da mesma forma que o Roberto teve aqui hoje, esses caminhos, né, dessa questão das mudanças climáticas, mas nessa adaptação e readequação junto ao Código Florestal. Tive feedbacks durante o dia de pessoas da SEMA local, de pessoas de grupo de participação social. Agora, recentemente, recebi uma mensagem do Felipe da SEMA falando que ele se sentiu bem aqui do que ele pôde participar, do pouco que ele pôde participar hoje, e falou que logo que tiver as bases prontas para o norte, para essa nossa região, ele quer vir aqui, quer que a Alta Floresta seja Alta Floresta, a região, seja um movimento para poder implementar esse mutirão de implementação do CAR e do regularização ambiental. Então, veja assim que o que nos foi provocado lá no assentamento de São Pedro e na comunidade de São Nascente, de poder trazer à tona essa discussão para que ficar mais nítido para os agricultores e agricultores familiares, como que faz essa regularização ambiental de fato, eu acho que hoje esse encontro reforça que isso vai para o universo, digamos assim, né? Essas dúvidas elas vão parar e vão ser provocadas porque a gente não pode deixar isso esmorecer, né? Então, eu vejo que a gente está assim, poucas pessoas talvez hoje, né, que 250 pessoas, um espaço para 250 pessoas, mas não estava lotado, mas eu vejo que as pessoas que estavam aqui são as pessoas certas para estarem, porque vão replicar isso nas suas instituições, nos seus ambientes de contatos. Eu vejo que eu enquanto cumpro essa missão. É isso, pessoal, grato ao ICV, enquanto membro do ICV, grato ao NEMAT, grato à SEMA, grato à Secretaria de Meio Ambiente que esteve aqui presente, grato ao Observatório do Código Florestal, o Marcelo que esteve aqui, né, se deslocou para vir aqui junto com a gente. Eu acho que a Alta Floresta também entra nessa agenda do Observatório do Código Florestal como um lugar de poder replicar isso para outros estados também, e eu fico bem feliz por isso. Então é isso, pessoal, grato, bom final de semana, e a gente se vê numa próxima para discutir regularização ambiental com mais um passo.